Vamos ver se agora dá certo. Amor, entra aí no meu pra tu ir ouvindo. Entra aí no meu. Agora estamos no meu. Vamos testar por aqui, ver se dá certo. Vocês estão me ouvindo? Ai, gente, vamos ver se vai dar certo. Tecnologias. Mas vai dar certo hoje. Vamos ver se a Janali entra. Só esperando ela enviar a solicitação. Esperando ela aceitar o convite. Opa! Meu bom Conseguimos! gostoso! Ei! Que Vai dar certo, vai dar certo. não deu certo por aqui, deu certo por aí. É. Que bom te ver, Naira. Ai, uma alegria estar aqui com vocês hoje, de verdade. Nossa, meu coração se alegra em te ver. Quanto tempo eu não te vejo, né? Eu gostaria de dizer Nossa, que a Naira, ela é responsável por boas e maravilhosas lembranças que eu tenho da minha adolescência e da minha juventude. Então, é uma pessoa muito especial para mim estar tê-la aqui comigo nesse projeto. Não, eu pedi muito a Deus, Senhor, tomara que ela aceite. E quando eu como disse, que eu não ia aceitar? eu lancei o desafio, ela só disse assim, simbora. Então vamos abençoar essas mães, esses papais, essas vovós, esses vovôs, né? Então eu gostaria de É dizer que você é verdade. muito bem-vinda aqui nessa live e eu estou aqui de coração e de mente aberta para te ouvir e receber de você orientações, tá bom? Porque eu tenho muita certeza, plena certeza de que nós vamos sair daqui já com saudade de que tem a próxima, porque eu sei que o que está por vir é muito grande. Naira, seja Amém. muito bem-vinda. As honras são suas, tá bom? E eu gostaria que você narrasse um pouquinho aí dê um apanhado geral do que a gente vai ouvir hoje. E a gente tem algumas perguntas e na verdade, eu quero te ouvir. Acho que eu já falei demais. Imagina, você nunca fala demais. A gente sempre gosta de te ouvir. Aliás, eu acompanho de perto tuas postagens, o Nossa, que que você legal, anda obrigada. aplicando com o Alan. É um exemplo mesmo. Não sou mãe, mas já te tenho É. como exemplo. Amém. Então, Obrigada, queria dizer Naira. que é uma alegria estar aqui com vocês hoje. Tivemos um percalço aí no início da nossa Opa, live, mas é uma alegria imensa estar aqui compartilhando esse conhecimento, porque, como vocês maravilha. viram, o tema, a gente vai tratar da prevenção de acidentes domésticos. Uhum, E o que a gente prevenção. quer reforçar aqui hoje é que a gente quer que eles não aconteçam, né? O mais importante é isso, que o nosso ambiente doméstico seja um ambiente seguro, seja um ambiente livre de riscos, ou que esses riscos sejam minimizados ao máximo possível, né? Uhum. Então, a palavra de ordem hoje é prevenção e Perfeito. compartilhamento desse conhecimento. Tá Opa, bom, Janali? maravilha. Falar em compartilhamento, eu quero pedir para vocês apertarem aqui coraçãozinho para que essa live ela seja entregue ao máximo de pessoas e aperta nesse aviãozinho de papel aqui, envia para os seus contatos, convida, porque quanto mais informação a gente tiver, mais prevenido a gente vai estar. E essa informação ela pode salvar a vida de alguma criança, de alguma pessoa que você ama ou talvez que você não conheça, tá bom? Obrigada. Naira, é com você. Então vamos lá, todo mundo preparado para Vamos nossa lá, aventura vamos de lá. conhecimento. Eu tinha colocado nos stories para todo mundo preparar um lápis, um Isso. papel e uma Aham. boneca, porque hoje a gente Opa, vai praticar. É uma live bem maravilha. prática. Opa, A que gente fala um bênção. pouquinho e já demonstra, Opa, legal, legal, porque é legal. assim Então que eu vamos lá. gosto. Maravilha. Bom, Então, vamos começar pelo então começo, né? vamos. A gente vai fazer um apanhado geral desse tema de acidentes, né? Por que que a gente Uhum, decidiu tratar desse tema? Porque uhum. os acidentes, Janali, eles são a principal causa de morte entre as crianças. Então a gente tem que discutir, tem que compartilhar esse conhecimento e tem que aplicar na nossa casa. Por isso que eu falei do compartilhamento,
para quem está hoje aqui na live, não adianta você saber e o seu vizinho não saber, o seu esposo, o seu filho, se você tem uma secretária do lar, todo mundo tem que saber o que a gente vai discutir hoje. Porque quanto mais pessoas souberem o que fazer, para quem recorrer, mais vidas vão ser salvas com certeza. Então não fique com esse conhecimento para você. O máximo de pessoas que você puder compartilhar e disseminar esse conhecimento, faça isso, tá bom? Então já compartilha aí a live, chama todo mundo e vamos ter um bate-papo. É bem uma conversa mesmo, uma troca de experiências, tá bom? Legal, legal, legal. Naira, eu tenho uma pergunta Então, aqui para ti. Eu acho que é tá. bem básico de todos nós. Claro, a gente está discutindo um assunto sobre segurança. E a maior parte do tempo os nossos filhos passam dentro de casa, dentro da nossa casa. E a gente sabe que existem os acidentes domésticos, né? Então, como que eu posso fazer hoje, me dar uma orientação bem prática de manter a minha casa segura para o meu filho, para que a mãe esteja ouvindo, a cuidadora, a pessoa que trabalha em casa, que cuida desses bebês, dessas crianças, possam ter a casa segura para essas crianças transitarem. Sim. Com esse nosso novo panorama de mundo, né, com a pandemia, com isolamento, quarentena, os bebês e as crianças estão cada vez mais tempo dentro de casa. Então, aquele tempo que ele passava na creche ou na escola, agora ele está dentro de casa. Então, a gente realmente teve um aumento de acidentes domésticos. Principalmente, uma das principais causas hoje é o uso do álcool. Né? A gente introduziu esse produto que é tão perigoso, mas por uma boa causa nos nossos lares. E a gente tem tido muitos acidentes que resultam em queimaduras pelo manuseio incorreto, pela associação desse produto com uma fonte de calor, com o próprio fogo. Então, a minha primeira orientação para manter o nosso lar como esse ambiente seguro é ter esse olhar prevencionista. Então, você tem que olhar ao seu redor e antecipar algum tipo de risco. O que que o meu filho, o que que minha sobrinha, o que que essa criança pode fazer com esse objeto? Como que ele tem esse espírito de explorador, de aventureiro, ele quer conhecer esse ambiente que ele está inserido, é próprio da criança e a gente não tem que impedir isso. A gente tem que, na verdade, deixar esse ambiente seguro para que ele possa explorar. Então, a gente tem várias medidas de retirar esses objetos pontiagudos, com material que possa quebrar, objetos pequenos, fora do alcance da mão dessa criança. Como a gente vai falar de engasgo, depois eu entro um pouquinho com mais detalhes em relação a esses objetos, mas a gente tem que manter essa altura que a criança tem acesso o mais seguro possível. A gente vai falar um pouquinho das plantas que a gente tem em casa, inclusive deixei uma aqui à mostra, não é à toa. Tu viu? Porque a gente tem plantas tóxicas. Exatamente, a gente tem plantas tóxicas dentro de casa e muitas vezes a gente não sabe, né? Então a gente tem que saber identificar essas plantas e os materiais de limpeza, onde eles estão. Será que meu filho consegue acessar esses materiais? Então tudo isso são medidas bem práticas que a gente pode aplicar. Muito bom, muito bom. Interessante. E quais tipos de acidentes que podem ocorrer dentro da nossa casa? Agora a gente entra no ponto central da nossa discussão, né? Diversos acidentes. O principal deles é a queda. Muitas crianças, uma das principais causas de acidentes que a gente tem é queda, queimaduras, o próprio engasgo, que a gente vai entrar um pouquinho em detalhes, intoxicações, justamente por esses produtos de limpeza, pelas plantas que a gente tem em casa, medicamentos, cosméticos, que muitas vezes essas crianças têm acesso, são as principais causas de acidentes. E o afogamento dentro de casa. Alguém pode até perguntar, eu não tenho piscina, não tenho nenhum rio perto de casa, como essa criança pode se afogar? Com um pequeno volume de água, ela pode sim se afogar. Né? A gente já ouviu falar muitas histórias e a gente presencia isso. Um balde, uma bacia com um pequeno volume de água
pode ser capaz, sim, de afogar uma criança. O Lucas está falando de choque, né? Choque elétrico. Acontece muito porque as crianças querem explorar essa tomadinha, enfiar algum tipo de objeto pontiagudo, então o choque elétrico também acontece bastante. Então E esses são os olha, principais. a tomada realmente parece que tem um imã. Toda criança que chega perto de tomada acha interessante aquele negócio, até porque está na altura, né? Atrai, né, a atenção Ai, dela. E é elas têm verdade. isso de explorar esse objeto novo. Para que serve esse buraquinho? Como eu Uhum, posso brincar com isso? Então a uhum, criança não tem esse senso mais crítico dos riscos do uhum, ambiente que ela está inserida. Ela só quer explorar, ela só quer aprender uma coisa nova. Então somos nós que somos os adultos responsáveis por ela, que temos que antecipar esse risco e deixar uhum. esse ambiente mais seguro. E no caso do engasgo, como é que eu identifico? Porque a criança, muitas vezes, por exemplo, uma criança está fazendo BLW, a gente acha que aquele reflexo, né? O gag, né? O gag, a gente acha que ele está engasgando, e na verdade ele é só um reflexo, né? E como é que eu Ótimo. identifico, eu diferencio esse reflexo de gag? Como é que eu diferencio ele de realmente do engasgo? Qual a diferença? Como é que identifica? É muito Ótimo. parecido. Muito boa pergunta. E eles realmente confundem, né? Como você falou, o reflexo de gag, ele é um reflexo protetivo para a criança. Então, Uhum, quando esse alimento, ele consegue chegar em um ponto lá aqui da nossa cavidade oral, que uhum, esteja mais na parte posterior da língua da criança, o uhum, próprio organismo da criança faz esse movimento de retirar esse objeto. Então, vocês que uhum, são mães sabem muito melhor do que eu, a própria criança faz o movimento de retirar esse objeto, né? E é bem uhum, instantâneo. Ela não tem nenhuma. Ela não fica cianótica, como a gente chama, ela não fica roxinha, ela não fica tossindo muito. Ela faz esse reflexo e o objeto já sai, você visualiza a saída desse objeto, uhum, diferente do engasgo. O uhum, engasgo, ele pode ser parcial ou ele pode ser uhum, total. O total é o mais perigoso, mas o parcial ele pode evoluir para essa obstrução total. Então, o que a gente fala que é o engasgo? Essa obstrução das minhas vias aéreas por um corpo estranho. E aí a criança não consegue, mesmo com esse reflexo de tosse, retirar esse objeto e conseguir ter uma boa ventilação. Então, a uhum, principal diferença é essa. No gag, o problema, que é esse objeto, esse corpo estranho, facilmente é removido. No engasgo, não. uhum. Ok. Bom, aqui no Tá? meu Instagram, muitas mães, né, inclusive eu, nós fazemos o BLW, né? Como é que a gente faz para evitar o engasgo? Porque acontece que muitas mães deixam de fazer o BLW por medo, exatamente. Mas eu acredito que a fonte de informação vai acabar tirando o medo de algumas mães também para poder fazer esse BLW que ela deseja, mas tem medo. Então, a minha pergunta é, Sim. qual cuidado eu devo ter durante o BLW para evitar o engasgo? Excelente. Então, a principal informação que a gente tem que passar hoje para as mães, para os tios, para os avós que estão aqui, é que não tem nenhum estudo relacionando o BLW com o aumento de engasgo entre as crianças. Não existe. Então, esse próprio movimento de alimentar, esse próprio comportamento alimentar, ele tem um risco de engasgo. A diferença vai ser em como você prepara os alimentos. O ponto Uhum, essencial é esse. Não importa se é na BLW, se é na forma de introdução alimentar tradicional, você vai ter que ter um cuidado no preparo desse alimento. Justamente porque uhum, a criança não vai ter todas as ferramentas necessárias para se proteger de um possível engasgo. Então vamos lá. uhum, Alimentos. Quais alimentos são perigosos? Quais eu tenho que ter um cuidado maior? Então vamos pensar que na nossa traqueia, que está aqui, ó, nessa parte da frente, ela é arredondada, né? Então ela é cilíndrica. Então, uhum, esses objetos esféricos, esses alimentos esféricos, eles vão ter um risco muito maior de obstruir. Então, na uhum, BLW, a Conceição está perguntando, a criança, ela recebe vários tipos de alimentos, né, Janelle? Você pode até entrar em mais detalhes,
mas os alimentos não são oferecidos como a gente tradicionalmente aprendeu. Não é aquele amassadinho que ela não consegue identificar texturas, a forma. Então, ela tem realmente esse estímulo e esse desenvolvimento da autonomia para realmente pegar esse alimento, sentir a textura, sentir o gosto, se lambuzar, né? Então, ele escolhe aquele alimento que ele tem maior, que ele se identificou mais. É uma fase que você vai apresentar diversos alimentos. Como a gente já viu, o aleitamento materno é o principal alimento dessa criança até 1 ano de idade, mas a partir dos 6 meses a gente já pode começar a introduzir novos alimentos. Então é um ganho. Aquilo que ele comer, aquilo que ele aceitar, já vai ser um bônus para ele. Acho que esse é o principal objetivo, né, da BLW. Exatamente. Então, a gente tem, por exemplo... Porque tudo é novo, né? Exatamente. Então é a fase que ele vai começar, ele só estava com leite materno. Então agora ele vai aprender um pouco da acidez, um pouco do doce, né? Tudo isso ele vai aprender. Então a gente tem que oferecer esse alimento para que ele não tenha realmente, se ele associar, eu estou comendo e me engasgo, é um evento ruim. Então ele pode associar esse momento da alimentação com um momento que não vai ser agradável, se eu não preparar esses alimentos da forma correta. Então, é o cozimento dos alimentos, a forma de corte. Então, se eu tenho um morango, por exemplo, tenho uma uva, ao invés de cortar nesse sentido da largura, é preferível que eu corte no sentido do comprimento, né? Exatamente. Facilita que ele pegue com a mãozinha dele e também facilita que esse alimento não obstrua as vias aéreas. Então, preparar bem os alimentos, não oferecer nenhum alimento muito duro para essa criança, porque a dentição não vai estar completa, então ela não consegue triturar bem esses alimentos. Ter um cozimento prévio, um corte, e nunca oferecer esses alimentos esféricos sem nenhum tipo de preparo. Uva, amendoim. Amendoim a gente ainda deixa muito mais para frente, né? Isso, exatamente. Uva, todos eles. Muito bom. Eu gostei muito do que você falou, que até tira dúvida de uma pessoa, não sei quem foi a pessoa que perguntou, que o fato é que o BLW ele não está associado ao engasgo, mas a forma como eu preparo esse alimento. É tanto que existe, né? A gente ciente disso que existem bebês que já morreram engasgados com leite materno. Né? Então, não é o BLW que associa ao engasgo, mas de forma existem nenhuma. fatores. Né? Então, como a gente está tratando do BLW, na verdade, é a forma como eu oferto esse alimento. Né? Bom, mas adiante. Nairinha, eu gostaria que você clicasse, olha só como eu te chamei, como de costume, né? Naira, clica em ao vivo. É o carinho. É o carinho. Em ao vivo vai aparecer um cronômetro. Clica só uma vez. Ah, ótimo. Tá bom? Aí vai estar. Pra gente ter uma noção. Vai ter uma noção, tá bom? Ótimo, então, muito vamos bom. adiante. Eu gostaria de dar também as boas-vindas para quem está me ouvindo pelo Facebook, me vendo também pelo YouTube. A você que está me ouvindo, não sei se manhã, tarde ou noite, pelo Sparkle e também pelo Spotify, seja muito bem-vindo. Você está ouvindo eu, aqui, Janali, e a Naira, enfermeira, que veio falar sobre primeiros socorros na infância. Então, vamos adiante aqui com o nosso bate-papo muito legal. Naira, mais adiante, eu gostaria agora de perguntar para você como devo proceder em caso de engasgo. Vamos falar agora, abranger um leque de pessoas aí. Como é que eu devo proceder? Meu bebê engasgou, e aí, o que eu faço? E agora? O que eu faço, Jesus? Entro em desespero, corro, quem eu chamo? Como eu posiciono esse bebê? Será que eu chacoalho ele? A gente vê muito isso, né? A gente fala assim, mas a gente sabe que o desespero realmente toma conta de quem presencia esse tipo de episódio. Então a gente pede. Porque está começando a esfriar aqui, eu separei umas coisas. E aqui tá um calor, até deixei a janela aberta ali, porque já tá um calor. Eu já preparei que caso eu sentisse o frio, eu já tava aqui. Eu tô morrendo de frio. Vai, prossiga. É uma mãe prevenida. Mãe prevenida. Então, continuando.
a primeira coisa, o primeiro passo que eu recomendo para todos vocês que estão ouvindo a gente hoje é calma. Ai, Naira, mas é muito difícil. Imagina você ver o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto engasgando, você começa a ver uma mudança na coloração dele, bate um desespero, realmente bate. Mas em todas as situações que a gente vai falar hoje aqui, se você não mantiver a calma, você não vai pensar racionalmente no que fazer. E em primeiros socorros é isso, a gente tem o passo a passo do que fazer e você precisa manter essa calma. Então, a primeira coisa é isso, tá? Manter a calma. A segunda coisa é você realmente identificar esse engasgo. Então, a gente vai falar um pouquinho, dependendo da faixa etária, tá bom, Janelle? A gente vai começar pelos bebês. E aqui eu considero esses bebês os menores de 1 ano. Então, a gente vai falar primeiro deles. Então, primeiro, como eu identifico que esse meu bebê está engasgado? Às vezes estou lá amamentando, ou coloquei ele para dormir, fui dar uma olhadinha, como que eu vou saber? A primeira coisa, ele começa a não chorar muito forte, é um chorinho mais fraco, ou ele nem chora, ou ele já começa a ficar agitado, sabe? Ele não fica tranquilinho, ele começa a ficar agitado e a gente tem uma mudança na coloração. Primeiro periférica, nos dedinhos dele, e se isso for evoluindo, uma mudança na coloração central, que a gente chama. Então, os lábios dele começam a ficar roxinhos. Se o bebê tá mamando, às vezes tem uns que mamam bem forte, né? Então, vai um conteúdo muito grande de líquido realmente para ele e aí ele pode engasgar. Então, como que você vai fazer? A primeira coisa, em bebês, a gente não pode estimular a tosse, como a gente faz com os maiorzinhos. Então, nele é que a gente vai realmente aplicar a técnica de tapotagem. Então, quando eu falo bebês menores de 1 ano, a técnica é da tapotagem, e aí eu queria mostrar para vocês, tá bom? Então, quem tá aí ouvindo... Como é que é isso? Que eu não sei. Que palavra difícil é essa? Tapotagem. Eu vou levantar aqui um pouquinho. Sim, fica à vontade. Para ficar mais visível. Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem me ver? Estão conseguindo me ver? Sim, consigo. Tem um baby aqui, bem apresentado. Então, vamos lá. Nessa técnica que a gente vai aplicar, a primeira coisa é colocar o seu bebê de frente. Nem sempre vai ser o seu. Uma pessoa pode estar passando por essa situação no supermercado, lá na clínica onde você está, em qualquer lugar, no parque, no parquinho, e ela pode te entregar esse bebê. Ou ele pode ser o seu filho, o seu sobrinho. Então, a primeira coisa, Janale, é avaliar a cavidade oral, a boquinha dele. Se for algum objeto sólido e você conseguir retirar sem fazer varreduras às cegas, que a gente chama, que é enfiar o dedo, isso você nunca pode fazer, tá? Porque o objeto ele pode estar quase saindo, e aí você tenta retirar empurrando, e aí ele acaba ficando em uma porção mais inferior dessa via respiratória, então pode piorar. A gente faz com o dedinho em pinça. Não empurra. Não, você não vai tentar ficar abrindo a boquinha dele e tentar tirar. O que a gente faz? A gente avalia a cavidade oral. Se der para tirar com esse dedinho, porque ele está quase saindo, você tira assim. Ok? Primeira coisa. Se for líquido, vai ser difícil, né? Não tem como ir tirando o líquido dessa forma. É mais para objetos sólidos. Mas se não der, a gente parte para a segunda etapa, que é começar a fazer 5 espalmações nessa região aqui, ó, do bebê. Como que você faz? Com essa mão, a sua mão dominante, você segura assim, ó. Tá dando para ver? Sim, tá dando. Como se você fizesse assim, tá? Isso, você não coloca a mão em cima da boquinha dele, você coloca embaixo. E aí você vai apoiar ele no seu braço. Ó, tá vendo que a barriguinha dele tá aqui no meu braço. Uma perninha para um lado e uma perninha para o outro. Eu tô aqui sentada, não sei se vai dar para ver. Mas, ó, eu deixo ele um pouco inclinado. Porque isso já facilita que esse líquido, que esse material saia. Vou dar 5 espalmações. Não é muito forte, porque é um bebê. Mas também não é muito leve, porque eu preciso aplicar uma pressão suficiente para que esse objeto saia. Então, ó, 1, 2, 3, 4,
5. Ok. Deslizando e não de Ok. cima para baixo. Ok. Viro o bebê do outro lado e faço 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5 e reavalio a cavidade oral. Muitas vezes, só nesse primeiro movimento de você já colocar o bebê um pouco mais para baixo e começar as espalmações, o líquido ou o objeto já sai, mas nem sempre, tá? Se não saiu, você vai repetir o movimento. 5 espalmações, 5, vira, 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. Olha o local da compressão. Vou mostrar bem de pertinho. Tem aqui os mamilos do bebê. Você vai imaginar uma linha e o seu dedo vai ficar logo abaixo dessa linha, bem nesse ossinho central, tá? Se você fizer muito para a esquerda ou muito para a direita, você pode fraturar uma costela do bebê, que é muito frágil. Mas esse ossinho do meio aqui, ele suporta essa pressão que você vai fazer, tá? Então, por isso, tem que ser bem centralizado e logo abaixo da linha dos mamilos. Esse é o procedimento em bebês menores de 1 ano. Deu para entender? Deu para entender. Eu gostaria de compartilhar uma coisa com você. Como que é o nome dessa técnica de desengasgo que você fez primeiro, onde você põe o bebê assim? Como que é o nome Essa, dela? essa, que a gente, essa que a gente faz em menores de 1 ano, a gente chama realmente da tapotagem. Nos maiores de 1 ano é a de Heimlich, ou Heimlich, tá? Heimlich. Que é aquela que a gente faz aqui no estômago, que eu vou falar já Ah, já. sim. De Sim, sim. Heimlich. Dá uma Ah, enrolada aí na dá língua. uma enrolada, né? Olha, eu tive Essa, com o Alan no hospital em Palmas, ele teve gastroenterite. E eu entrei e ele estava vomitando, né? Você sabe que criança, quando está com gastroenterite, ele tem alguns vômitos. E aí eu uhum. entrei no pronto atendimento e ele estava vomitando. E numa dessas vezes, ele se engasgou com vômito. E eu participei de um curso e ensinaram essa técnica. E eu chamei enfermeira, não veio ninguém. O que foi que eu fiz? Minha filha, fui do jeito que eu estava, no meio do pronto-socorro, aonde eu estava, só vi meu Uhum. filho ficando assim, mudando a cor, né? E aquele vômito não vinha, então só virei ele, coloquei ele aqui, coloquei a cabeça um pouquinho para baixo e fiz exatamente isso que você fez, né? Esses 5 Ótimo. deslizamentos assim. E olha, eu sempre dizia para Deus, Senhor, eu não quero nunca precisar disso, mas eu preciso entender. E sim, no curso que eu participei, ensinavam isso, mas eu aprendi com uma dor no coração, porque a gente nunca quer usar, né? E quando chegou na hora que eu Exatamente. precisei, eu me lembrei na hora. E saiu aquele vômito, Ai, que bom. sabe? Que estava entalado. Na hora. E aí, depois disso, que as pessoas foram, que apareceu a enfermeira e tudo mais. Então, assim, o que eu quero compartilhar é que é muito importante que você saiba. Às vezes você não tem um filho, mas você tem um vizinho que tem um filho, a mãe está desesperada. No condomínio que eu morava em Palmas, um menino se engasgou com uma tampinha de garrafa e a mulher gritou lá e quem acudiu foi o vizinho de baixo, porque eu estava no segundo andar. Quando eu desci, o de baixo já tinha ajudado e ela estava enfiando o dedo e Uhum. isso que você falou, né? A tampinha entrou. Quando o vizinho fez essa técnica da tapotagem, ele já cuspiu com sangue, né? Então, assim, é Ela é muito controle, efetiva. ela é muito efetiva e salva vidas, porque até que você vá, né, conseguir ligar para alguém e aquela criança está precisando ser atendida naquele momento, naquele instante, né? Exato. E o Então, que no você falou caso, é importante, de ligar, de chamar por ajuda. Então você não fica sofrendo sozinho. Se você está exato. em casa, você começa a aplicar a técnica e Uhum. já vai acionando outros serviços. Então a gente vai falar também disso. Para quem que eu vou ligar? Eu vou ligar primeiro para o meu marido, para o meu irmão, para minha vizinha? Não. Você vai ligar primeiro para o serviço de emergência. Mas Uhum. enquanto isso, você não vai deixar a criança engasgada. Você vai Não. continuar fazendo a técnica, põe seu Uhum. celular no Viva Voz e você vai acionar esse serviço, porque cada segundo nessa obstrução de vias aéreas é Uhum. precioso. Imagina você segurar a sua respiração por 10 minutos, por 15 Exatamente. minutos. O Exatamente. dano que isso vai causar no E a organismo. gente nunca sabe se tem um engarrafamento, se tem uma outra chamada.
Então, enquanto o SAMU chega, o pronto serviço, né? O atendimento móvel chega, você está lá salvando a vida de uma criança, né? Exatamente. Tem alguma outra coisa sobre engasgo? A gente pode partir para a próxima. Queria falar nos maiorzinhos, que a gente Nos falou em bebês. maiorzinhos. Vamos lá. Isso, nos maiores de 1 ano, porque aí a técnica é um pouquinho diferente. Então, para esses para esse que eu mostrei, é em menores de 1 ano, é essa técnica. Em maiores de 1 ano, é essa do nome difícil, de Heimlich, de Heimlich. Então, em que ela consiste? Vou ficar em pé aqui para vocês verem. Então, o que você vai fazer? Você vai localizar aqui, ó, essa região epigástrica. Sabe que o pessoal chama da boca do estômago? É aí mesmo nesse lugar. Boca do estômago. Então, você vai localizar. Como que é um jeito fácil? Você aqui, ó, localiza seu umbigo, ó, com o dedo mínimo e só gira a mão. Localiza o umbigo e gira a mão. É nesse local. É bem simples. Então, em crianças, a adaptação que a gente vai fazer é porque você vai ficar ajoelhada por trás dela e aí a sua mão vai envolver. Então, deixa eu pegar a minha criança aqui só um minutinho. Você que está em casa, você também já Pegar aqui pode minha criança. fazer com uma pessoa Peguei. que está aí fazer o teste, tá, gente? Isso, ó, então, ó, já treina com quem tiver com você. Então, vamos simular que isso aqui é uma criança, tá bom? Então, ela vai estar aqui, ó, numa altura menor do que a minha. Eu não consigo aplicar a técnica em pé. Então, eu vou ajoelhar por trás dela e vou colocar a minha mão naquela região que eu te falei, com a mão fechada. Assim. Isso. Então, é essa porção aqui da nossa mão, ó, que vai ficar na região que eu mostrei, tá bom? Então, ó, uma mão aqui, ó, e a outra aqui, tá? É esse movimento. O dedão como é por que vai baixo, ser? assim? É assim? Isso, assim. Pode ser assim ou pode ser assim. Aqui. Ah, tá. Porque a força é com essa parte, né? Isso, é com essa porção. Você não coloca essa porção dos dedos, tá bom? É essa aqui. Então, olha só, vamos supor que eu tô fazendo aqui em outra pessoa, tá? Para ficar mais fácil de visualizar. Então, eu abraço ela aqui, eu tô numa criança, e essa minha outra mão vai espalmada. Qual é o movimento que eu faço? De J, para dentro e para cima. Então, ó, assim, de uma vez só, tá? Nem vou fazer muito forte, porque já vai dando um reflexo, né? Então, eu faço 5 vezes esse movimento. Qual é o cuidado que eu tenho que ter em uma criança? A força que eu vou aplicar. Porque ela é pequenininha. É diferente da força que eu vou aplicar no adulto, por exemplo. Tá? O local é o mesmo, mas a força que eu vou aplicar é diferente. No adulto, a diferença é que eu vou estar em pé. Para maiores de 1 ano também, né? Exatamente, maiores de 1 ano. Então, pensa uma criança de 1 ano, você vai aplicar uma força muito menor do que numa criança de 10 anos, por exemplo. É diferente. Tem uma pergunta interessante aqui do Lucas, ele diz o seguinte: tem alguma quantidade máxima para fazer esse movimento ou tem que fazer até desobstruir? Então, o SAMU não chegou, aí a gente vai continuar fazendo. O que a gente faz? A gente tem um limite de acordo com o que essa vítima vai apresentando. A gente tenta uma sequência de 5, geralmente. Vai fazendo 1, 2, 3, 4, 5 e verifico se o objeto saiu, se a criança está chorando, se a criança está falando ou não. Mas 2 cenários podem acontecer. Ou esse objeto pode sair ou não. E aí a gente vai fazer até quando? Até desobstruir essas vias aéreas ou até a pessoa perder a consciência. E aí a gente já passa para as manobras de ressuscitação, que é começar a fazer as compressões cardíacas. Então esse é o nosso limite. Enquanto ela estiver consciente, tentando tossir, tentando, né, mais agitada, você vai tentar fazer a técnica. Inclusive, eu não cheguei a falar, mas quando essa criança começa a engasgar, você já pode estimular que ela só tussa. Então você fala, tosse, tosse mais forte, porque às vezes só em tossir esse objeto já sai. Se isso não surtir efeito, a gente já parte para a técnica de desobstrução.
tá? Ok, ok, ok. Muito, muito importante, muito importante. Se você ficou com alguma dúvida sobre os movimentos, as formas, essa live eu vou deixar gravada, vou deixar salva, tá? Aliás, vai ficar salva com você. Depois eu tenho que pegar com você, É né? verdade. Salva, quando Depois finalizar, eu você salva. compartilho. Isso, salva que Tá aí bom. depois eu vou lá pegar para colocar no Tá IGTV. ótimo. É muito importante. Bom, Tá qual ótimo. telefone de emergência devo acionar e o que falar? Ótimo. Às vezes a gente não pensa nisso, né? A gente só pensa, liga no SAMU, liga no bombeiro, mas o que que eu Exato. vou falar? Então começa por aí. SAMU 192, Uhum. Corpo de Bombeiros 193. E esse é um número nacional. Onde você Nacional. estiver, você vai ligar nesse número e ele vai acionar o serviço da sua região, tá? Uhum. A gente sempre pede que as pessoas liguem para um dos serviços e não que todo mundo fique ligando para todos os números. Ligue para Uhum. um desses dois que tem equipes capacitadas para atender o seu filho, o seu bebê, as duas equipes, tanto o SAMU quanto o Corpo de Bombeiros, tá? Então você pode ligar para qualquer um dos dois. Muitas cidades não têm Corpo de Bombeiros, então você vai Uhum. ligar só no SAMU, tá bom? Tá bom. Então o que eu vou falar? A primeira Uhum. coisa, se você estiver sozinho, coloca o seu celular no Viva Voz e aí você vai Uhum. se identificar. É bom as pessoas saberem que assim que você liga nesses serviços de regulagem, o médico não é a primeira pessoa que vai te atender. Quem te atende primeiro é uma pessoa que vai registrar o seu nome, o seu endereço, que você vai falar resumidamente o que está acontecendo, sem entrar em muitos detalhes. Meu filho está engasgado e ele não consegue respirar. Ponto. Uhum. E você vai dar esse endereço onde você está. Essa pessoa que vai encaminhar para o médico regulador, tá? E é esse profissional que vai dar a orientação do que fazer, qual tipo de ambulância vai até sua casa. Então, é bom ter calma, porque as pessoas já ligam pedindo uma ambulância. E não é assim. Uhum. Primeiro você se identifica, fala o que está acontecendo, e depois esse profissional vai receber o seu pedido. Depois que o médico te atende, aí sim, você vai dizer o que aconteceu e o que você está fazendo. Quem está assistindo essa live vai dizer que o seu filho está engasgado, estava mamando, estava comendo, e ele engasgou, não está conseguindo respirar, eu estou tentando fazer a manobra e ele não está voltando, alguma coisa do tipo, tá? E aí você fala, ele vai te orientar ao que continuar fazendo e ele vai mandar algum tipo de ambulância, ou de suporte básico ou de suporte avançado, tá bom? O que é Uhum. importante? Se você estiver numa rua que tem várias casas, que seja difícil identificar, você já pode ir para a rua. Você vai tentando fazer esse Uhum. movimento e já fica nesse local que vai ser mais fácil da equipe te visualizar. Se você está num prédio, lá no 30º andar, tenta ir descendo, porque tudo isso é Uhum. tempo. Quando a equipe chegar, você já vai estar lá no térreo. Ok, ok. E o que eu devo fazer, né? No caso de que é bem comum essa semana, inclusive, semana passada, uma amiga minha me chamou no privado, me contou, e eu fiquei com o coração muito aflito, inclusive orei por ela, pelas filhas dela. Colocou objetos, colocou isopor no ouvido. Nesses casos, criança coloca objeto, mesmo que não seja isopor, coloque outra coisa, Uhum. feijão, sei lá, algum objeto não identificado, a gente Moeda, não sabe, moeda, agulha. enfim, espuma, madeira. Já vi criança que ficou mais de mês com madeira e a mãe só identificou por causa do fedor, né? Já estava ficando podre por dentro. Nariz e ouvido. O que é que eu faço? Eu tento tirar, o que é que eu me orienta? Vamos lá. Criança é um ser explorador, não é mesmo? É Então verdade. eles veem esses pequenos objetos e eles vão brincar com isso, vão inserindo sem ter a Pra ver se menor. cabe. É, Pra ver se entra. será se cabe aqui? Será se vai nascer uma plantinha se eu É. colocar aqui? Acontece, gente. Lantejoula demais, demais. Engolir moeda de 5 centavos. Uma vez chegou no hospital uma que tinha engolido uma moeda de 5 centavos. Graças a Deus que não era de R$ 1. Era, era de 5, mas acontece.
Então, a primeira coisa é identificar que isso aconteceu. Então, muitas vezes, os pais identificam, e isso pode acontecer também pela via aérea, Janali. Às vezes, esse engasgo pode ser com um brinquedo, algum desses objetos, e ele não sai, mas ele continua no trato respiratório da criança. E aí, ele está respirando normalmente, e a mãe fica identificando um chiado, um ronco, e aí pode ser um sinal de que ele aspirou algum tipo de objeto, tá? No ouvido, pode ser realmente o odor, no nariz também pode acontecer, mas algumas vezes vai ser difícil identificar. Às vezes você vai realmente ver a criança introduzindo, ou o irmãozinho vai falar, mamãe, fulano colocou tal coisa no ouvido dele. Ou ele mesmo, já viu? Crianças, às vezes as mais velhas, elas querem brincar com as menores e elas acabam colocando algum tipo de objeto nessa criança menor. Então você pode identificar dessa forma. O que fazer? O que não fazer? Nunca tentar retirar em casa. Jamais. No caso aqui do ouvido, você pode ter uma perfuração no tímpano da criança. Então você vai tentar enfiar algum objeto para retirar esse outro, que seria muito mais fácil de tirar no hospital. E aí você tentando tirar com uma pinça em casa, ou com algum tipo de outro instrumento, você pode perfurar o tímpano. Você pode também deslocar esse objeto para uma porção mais inferior. Então, no nariz, às vezes nem desceu ainda, né, para a faringe, ainda está aqui na cavidade mais distal, que a gente chama. Então, lá no hospital eles vão tirar rapidinho. Mas aí você tentando tirar, você acaba deslocando esse objeto. Então, o que não fazer? Nunca retirar. Para onde eu vou então? Para quem eu devo, quem eu vou chamar para me ajudar? Você vai de imediato, se você está identificando que a criança não tem nenhuma dificuldade para respirar, você mesmo pode encaminhar ele para o hospital. Porque a gente fala muito desse acionamento do serviço de emergência, mas a gente sabe que o número de ambulâncias é mínimo para atender todo mundo. Então a gente tem que saber também filtrar. Se a minha criança está estável, está respirando, está falando, eu não preciso acionar o SAMU para isso, correto? Eu mesmo posso levar ela para o hospital. Então você encaminha que lá tem equipe que vai ter um microscópiozinho específico, que é o otoscópio no caso do ouvido, e ele vai retirar com todo cuidado. Muitas vezes, quando é no trato respiratório, precisa de uma cirurgia. Às vezes eles engolem e aí sai naturalmente, se é que você me entende. Entendi. Sai naturalmente. Mas para isso, um profissional de saúde tem que avaliar. Oi? Tá. Que é isso que, se acontecer, é o que a gente espera, né? Que sai naturalmente. É o que a gente espera, mas nem sempre vai sair. Principalmente quando se trata aqui do ouvido, do nariz. Você precisa encaminhar para um profissional urgentemente. Ok, obrigada pela orientação. Faltam quantos minutos aí? Tá, estamos em 43. 43, então ela finaliza 17. com 59. É, isso. 59, tá. Vamos lá. Se você tiver alguma dúvida, pode escrever aqui, que a Naira vai responder para você ao vivo, viu? Queria falar das queimaduras também, se alguém não falar. Sim. Tá. Aperta coraçãozinho para essa live ser entregue e compartilha com seus contatos também, tá bom? Outra pergunta, Naira. Como prevenir o afogamento em casa? Não tenho piscina, não tenho nenhuma outra coisa, mas tem balde, né? Tem balde. Tem copo Exatamente. grande. Tem a banheira onde essa Tem a criança toma banheira. banho. A Exatamente. bacia Tem onde o você vaso coloca os... sanitário aberta. Exatamente. Exatamente. E toda casa tem Qualquer um vaso porção, sanitário. esperamos nós, Esperamos qualquer também. porção de água pode ser o foco desse afogamento. Então a gente precisa ficar muito atento. Dei o banho na criança e a banheirinha dele ainda está com água, esvazio essa banheira, para que ele não tenha acesso. Algumas têm aquele pezinho, né, que fica mais elevada, mas outras ficam no chão, então a criança pode acessar essa bacia. Coloquei um pano lá de molho e ficou um pouquinho só de água, um pouquinho só é o suficiente, porque a criança vai tentar explorar aquele recipiente. Então ele está aqui na bordinha e acaba caindo e ele não consegue sair desse lugar. Então o afogamento pode acontecer, tá bom?
ele pode se afogar também, Janale, com essa aspiração de outro líquido. Então, você pode estar dando água, você pode estar com leite, ele aspira esse líquido, e esse líquido também pode ir para o pulmãozinho dele, tá? Pode acontecer. Virando Então, o você tem que ficar... copo, colocando muita água rapidamente, ele pode Isso, entrar ele pelo pode nariz, ter... pode... Isso, exatamente. Então, não necessariamente é numa água natural, pode ser na sua casa e ele pode se afogar. Quem tem piscina em casa tem que ter um cuidado redobrado de proteger essa piscina, de colocar tela. E quem não tem, nunca deixar nenhum tipo de recipiente com água, tá bom? Porque o caso de afogamento, inclusive meu primo Hugo, acho que ele tá aqui na live, ele até me mandou um vídeo hoje de uma criança que se afogou. E aí o socorro, ele é muito complexo. Dependendo, a gente tem vários graus de afogamento. Então, a gente tem que oferecer uma ventilação para essa criança, né? Então, tem que ter todo um suporte, uma equipe especializada para isso. Se for na sua casa, você identificou que ela está afogada realmente, que ela não consegue respirar, muitas vezes ela vai ter espuma na boca dela, e isso já indica que tem líquido no pulmãozinho dela, você pode já fazer uma ventilação boca a boca. A Sociedade Brasileira de Socorro Aquático, que é a Sobrasa, ela recomenda que essa ventilação seja feita. E a gente recomenda para quando são nossos familiares, que a gente sabe tem o risco de contaminação, né? Então, você pode oferecer para o seu bebê uma ventilação imediata, que a gente recomenda 5 ventilações de resgate, e depois você visualiza como que essa criança está, se ela retornou ou não retornou, tá? Como é E que aí, se ela faz não de forma retornar, prática essa ventilação? deixa eu mostrar. A gente, no bebê, a nossa boca tem que pegar o narizinho e a boca dele, tá? Então, quando ele estiver deitadinho lá, ver se dá pra ver. Eu não vou colocar a minha boca, né? Mas quando você for fazer a ventilação, ela tem que pegar aqui, ó, toda essa cavidade dele, tanto do nariz quanto da boca. Para os maiores, você tampa o nariz e faz a ventilação somente na boquinha dele, com uma pressão não muito grande de análise, porque sabe o que já aconteceu? Do pai tentar salvar a criança, e no caso era um engasgo, e ele soprar tão forte que o pulmãozinho dela estoura, a gente chama de barotrauma. Então, a força que você vai aplicar essa ventilação não é muito forte, diferente se fosse num adulto, por exemplo. Num bebê e numa criança é um sopro mais fraquinho, mas suficiente para esse oxigênio chegar na criança, tá bom? Tá. Então A faz essas 5 ventilação, ventilações de resgate. a Oi. ventilação que é feita envolvendo boca e nariz são para menores de 1 ano, é isso? Isso, exatamente, para os bebês. Então eu tenho que envolver os dois, tá? E depois eu vou analisar se ele retornou ou se ele não retornou. Eu falo de retornar se ele tem algum sinal, se ele se movimenta, se ele respira. Se ele não retornou, eu também vou iniciar as compressões torácicas. E isso pode ser tema de outra live, porque é outro universo. Porque ele começa a ter uma parada cardiorrespiratória, tá bom? Mas no afogamento, o principal é a ventilação. Nós temos quantos minutos ainda? 12. 12. Dá para falar sobre as queimaduras para a gente finalizar? Ah, eu quero. Vamos. É. O Lucas está perguntando aqui, e a questão de sugar o líquido é recomendado ou só fazer a Não, ventilação? Lucas. Só a ventilação. No caso da ventilação e das compressões, essa pressão que você aplica no tórax do bebê já é suficiente para que esse líquido saia. Então, não é recomendado fazer essa sucção, né, do líquido, tá bom? Não se faz. Ok, então vamos aproveitar os nossos últimos minutos Vamos. de Ai, live, passou tão né? rápido, né? Passou tão rápido. E eu já quero deixar aqui te comprometer ao vivo para um próximo momento aí, para a gente conversar novamente, porque foi maravilhoso, Vamos. está sendo maravilhoso. Então vamos finalizar Vamos. aí Então, com as queimaduras, né? Obrigada por já aceitar o agora. convite. A Janalha é esperta, vocês estão vendo, né? Ela pega a gente de jeito, ao vivo. Ao vivo, não dá nem para dizer não. Nem dá. Então, olha só, gente, como a gente está vivendo nessa era do álcool,
Encerra e emenda outra, o Lucas, ó. É, eu Boa, tenho que né, pôr Lucas? o Alan para dormir, senão ele entra em efeito vulcânico. Ele dorme geralmente às Pronto. 7. Vou Não, nós fazer vamos desse essa 10 para você. minutos. Vamos 10 minutos, embora. para outro Então, pouquinho. olha só. Em relação a álcool, a gente está uma neura, claro, né? Com um motivo muito justo. Mas em casa a gente tem o álcool gel e o álcool líquido. O álcool líquido tinha sido proibido de ser comercializado pela Anvisa, mas, Sim. pelo nosso contexto, ele foi liberado, né? Com a devida justificativa. O que está acontecendo? As pessoas não têm essa noção do perigo do álcool, tanto do gel quanto do líquido. O que a gente faz muito? Fez as compras, chegou com as compras, começa todo o processo de higienização dessas compras. Aqui em casa, por exemplo, o meu fogão está de um lado e a superfície que eu higienizo está do outro. Então eu não vou higienizar as minhas compras e o meu esposo está cozinhando, por exemplo. Jamais. Porque eu estou lá vaporizando o meu álcool, parte desse vapor pode chegar no fogo lá do meu fogão e ter uma combustão, por exemplo. Além disso, as pessoas acham que é só o fogo direto, né? Essa chama direta. Se tiver qualquer aparelho que aqueça, ele pode gerar essa explosão. Então, uma fritadeira elétrica, um grill, uma sanduicheira, nada que tenha calor, eu posso estar perto desse meu local onde eu vou usar o álcool líquido. Além disso, em casa, a gente dá preferência para água e sabão. A gente vai usar esse álcool nessas embalagens que a gente traz de fora, né? Mas as pessoas usam muito o álcool em casa. Então, higienizei lá minhas mãos com o álcool gel. Não espero que essa superfície seque completamente. Então, o álcool ainda fica aqui na minha superfície e aí eu vou lá para o meu fogão fazer minha comida. Vou ligar a chama e eu acabo sendo queimada. Outra coisa que eu vi hoje, inclusive, no jornal, e eu já lembrei da nossa live. As pessoas que fumam, então elas fazem a higienização, muitos idosos estão quase que se banhando com álcool e depois acendem um cigarro. Queimadura no corpo quase que inteiro. E as crianças? O que a gente tem muito? A intoxicação também, Janali, com esse álcool. Elas gostam muito de botar tudo na boca. E a gente tem agora frascos de todos os tamanhos, né? Então elas põem o frasco na boca e às vezes parte do conteúdo entra na cavidade dela e ela pode ter uma intoxicação alcoólica, tá? Para além do álcool, a gente tem que ter muito cuidado com as queimaduras em geral. Então, quando eu estiver cozinhando, nunca deixar o cabo da panela para fora. Sempre para dentro do fogão. Porque a criança pode pegar e esse conteúdo pode queimar ela completamente, tá? Outra coisa, produtos químicos, produtos de limpeza. Eles podem ter uma ação muito abrasiva na pele da criança que é muito mais sensível, tá? E isso a gente tem que ter cuidado. O que é importante? Eu mesma já fui queimada com leite. Acho que minha mãe tá aqui na live. Quando eu tinha, quando eu era bebê, me queimei com leite. E aí, nesse intuito, né, da mãe querer fazer alguma coisa, ela retirou a minha blusinha. E aí a blusa foi saindo, a pele foi saindo junto. Qual é a recomendação que eu quero passar para vocês no caso de queimaduras? Você só vai retirar a roupa se ela não tiver aderida, tá bom? Se ela já tiver aderida, deixa ela só lá no hospital que a equipe vai tirar. A segunda coisa é lavar com água abundante, tá? De preferência em temperatura ambiente. Não água fria, jamais gelo, tá? A gente não coloca gelo. Por quê? O gelo, a gente chama que ele vai deixar os vasinhos mais fininhos, vasoconstrição. E isso vai diminuir ainda mais o sangue que vai chegar nesse meu tecido. Então, muito mais tecido pode morrer, tá? Então, eu só jogo água, não coloco creme dental, não coloco nenhum tipo de pasta que eu tenho em casa, nenhum tipo de medicamento. Eu lavo, vou cobrir com um paninho limpo e vou encaminhar o meu filho para o hospital. Se ele estiver com algum tipo de pulseirinha, de anel, em qualquer parte do corpo que ele tenha, retira qualquer tipo de acessório, porque esse membro vai inchar. E depois, para tirar, vai ser difícil, ou então parte do membro dele vai começar a ficar garroteado, e aí pode morrer.
porque vai faltar essa Uhum. circulação. Olha quem chegou. Olha que chegou aqui para finalizar a live. Ele olhou, olhou. Oi, Gracinha. pessoal! Oi, Vamos dar Alan! esse coraçãozinho, gente. Temos quantos minutinhos? Príncipe! 5 minutinhos finais. 5 minutinhos. Esses 5 minutinhos Vamos eu lá. gostaria de agradecer. Cadê o papai? Socorro! Fica aqui, filho. Já a mamãe volta. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram, que estiveram com a gente até aqui. Help! Vai no papito! Equipe técnica. É o suporte técnico aqui. O Mamãe já vai. suporte. Tá morrendo de sono. Eu quero Oh, meu agradecer Deus. você que esteve com a gente, que compartilhou, que mandou suas perguntas. Quer dizer que a Naira já se comprometeu aqui com vocês de voltar, tá bom? E, Naira, eu gostaria de agradecer, dizer que foi um prazer te receber aqui, apesar de agora eu estar sendo a sua convidada nessa live, né? Mas É, depois eu vou mas a pegar. anfitriã é você. Eu gostaria de agradecer muito por você ter aceitado. Gostaria de agradecer de coração, porque de prontidão você já aceitou quando eu lancei o desafio. E dizer para você que vamos continuar aí com esse projeto. Toda segunda vai ter live. Amanhã eu vou confirmar a próxima live, quem está vindo. Mas eu quero dizer que essas informações eu espero que sejam úteis para ajudar você, a sua casa, os seus vizinhos, tá bom? E se ficou alguma dúvida, volta para rever. Eu vou salvar essa live daqui a alguns minutinhos aqui no meu IGTV, tá A bom? gente Naira, compartilha. um Foi um beijo, prazer, tudo Janali. de Muito bom. obrigada pelo Receba o meu abraço convite. virtual. Estou com saudade. Amém. Receba o meu abraço, tá bom? Um abraço do seu esposo, que eu não conheço, mas sei que é muito gente boa, tá bom? É Em breve a gente verdade. vai se reunir novamente para brincar aí de Vamos. imaginação e tantas outras coisas. Vendo menos, o meu abraço, tá? Um abraço nos seus pais com muito carinho, tá bom? Mando sim. Obrigada, viu? Obrigada a todo mundo que ficou aqui. E vamos lá, gente. Vamos divulgar esse conhecimento, vamos compartilhar, vamos ensinar. E com certeza muita gente vai se beneficiar. Tenho certeza que esse conhecimento, ó, vai aí para É muitos verdade, lugares, viu? Foi um é prazer. verdade. Boa noite. Boa Fiquem noite, com um Deus. beijo. Que Deus abençoe a família de vocês, viu, gente? Amém. Beijo, até mais. Tchau. Tchau, tchau.